Olá, internauta, mais um vídeo aqui. Esse é um vídeo extremamente importante dessa série que a gente está a estudar o livro de O Evangelho segundo João, né? Aprendendo o grego com João e estudando o grego de João, claro, né? Então nós temos aí essa questão. Esse vai ser um dos vídeos mais importantes dessa série, um dos vídeos que eu trouxe mais informações, mais detalhes. Então convido você a permanecer até o final. Esse vídeo, como sempre, eu faço a divisão do público que vai clicar no link, né? O que vai encontrar esse vídeo, vai olhar a capa e vai clicar talvez, né? Você já tem primeiramente o que não vai clicar, né? Que é o percentual maior. Você tem aqueles que vão terminar clicando e nesse momento é que ele já está saindo já. Então, para essas pessoas eu não tenho nenhum compromisso com elas. E essas pessoas, com certeza, já só desejam sorte aí, né? Não é do interesse delas esse conteúdo, elas já devem ter dado no pé ou estão pensando aqui nos últimos 2 minutos seguintes ou até agora, né? Bom, então esse primeiro grupo, o segundo grupo seria aqueles que estão a acompanhar aqui a série, né? Estão estudando essa questão das classes gramaticais, conhecendo as palavras e tal, inclusive até alguns comentários aí no vídeo anterior, dizendo, eu assisti todo, né? Quero mais tal. Então, pessoas que realmente estão acompanhando o trabalho e isso é bom, né? Aprender um pouco de grego, né? Sim, gratuitamente, não estou cobrando nada por isso, e mostrar essas questões. Então, algumas dessas questões você vai encontrar apenas mais em curso pago, em algumas apresentações fechadas e tal. Algumas coisas que eu vou estar apresentando, como sempre, gratuitamente. Então, esse grupo que quer aprender as classes gramaticais, quer aprender mais palavras, aumentar o vocabulário, ou está começando a estudar grego, ou está pensando, já está ali querendo aprender alguma coisa, esse grupo é o segundo grupo que talvez permaneça um tempo maior, né? Talvez até não chegue ao final, eu sempre convido que chegue, né? Porque o vídeo está muito bom. Porém, essas pessoas, elas cumprem a sua função aí quando elas atingem aí conhecer as palavras, tal, ver alguma coisa. O terceiro grupo é aqueles que realmente querem aprender, aprofundar um pouco mais nessa questão, querem ver as discussões. Aqui eu vou fazer a citação dos pais da igreja, vou fazer a citação aqui, por exemplo, de Irineu, fazer a citação de Cirilo, né? Cirilo de Alexandria, de algumas conclusões dos pais da igreja concernentes esse versículo. Vou fazer citação também de comentário exegético, né? Que não se encontra aqui no Brasil, por exemplo. Também de livro do Clark Kinner, né? Também um comentarista aí muito bom, que também não temos muita coisa dele por aqui. E aí a gente vai estar citando outros e outros autores, né? Sobre essa questão para ver o que cada um deles terminou acrescentando a esse tema, tá? Então, basicamente, isso aqui, o cachorro do vizinho começou a latir ali, mas vamos prosseguir. Vamos esquecer o cachorro do vizinho, tá? Então, esse é o texto, como você pode já ter percebido, que é o texto que diz: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, né? Então, esse é o famigerado texto aí. Bom, feita essa observação, nós temos aqui agora a apresentação dessas classes gramaticais que estão pintadas aqui. A primeira parte, né, e aqui vai atender o primeiro público, né, que exatamente aqui você tem a preposição. Tem mais no texto outra preposição? Não, seria, caso contrário, eu teria pintado da mesma cor, né? Então é uma preposição em que se transforma em na casa. A segunda classe gramatical aqui são os artigos. Esses artigos estão a acompanhar substantivos, né? Então você tem um artigo aqui e outro artigo aqui. O artigo a, né? Que é o artigo te, e o artigo tu, né? Que é o artigo que acompanha aquela tradução que aparece assim, do, né? Claro, o genitivo dá essa noção, mas aqui ele está acompanhando. Isso aqui é o artigo singular, né? O artigo singular masculino do genitivo, né? Que aí na tradução o genitivo aparece com aquela tradução de dada do, né? A casa do, né? A casa de, né? A casa de meu pai. E aí nós temos o que mais? Tem mais outro artigo? Não, são 2 artigos. O terceiro grupo que nós temos aqui, vou até limpar para ficar melhor, é o grupo dos substantivos. Esse substantivo está acompanhado com seu respectivo artigo. Esse substantivo aqui está acompanhado com seu respectivo artigo. E outro substantivo nós temos aqui, o substantivo morada, né? Esse aqui não aparece nenhum artigo, claro, né? Então nós temos aqui, tá? O outro substantivo que nós temos é exatamente esse aqui, o substantivo topo, né? O substantivo topos, que é exatamente lugar, né? E aí, como sempre digo, aqui embaixo você encontra o texto
as palavras como você encontraria no léxico, porque essas palavras que estão no texto grego, em qualquer lugar, qualquer texto, na maioria das vezes não é a forma que você encontra a palavra no léxico. Por exemplo, essa palavra que é a palavra pai, né? A palavra pater você vai encontrar no léxico, mas aqui está escrito patros. Você vai achar até que não é a mesma palavra, mas é a mesma palavra. Ela está apenas em flexão de caso diferente para indicar exatamente a função sintática que ela está a desenvolver aqui. Tá? Então as palavras em grego, assim como um pouco do português, elas vão mudando de forma para atender a forma sintática, o que elas representam. Por exemplo, quando eu digo assim, canto, a forma do verbo é canto. Se eu disser assim, passado, né, cantei, já mudou o verbo para tei, né? Se eu disser assim, cantarei, já mudou para ei, né? E aí você vai, cantaram, né? Já mudou para aram, né? Os verbos também em português se assemelham um pouco com os verbos em grego, né? E vice-versa. Os substantivos em grego, não, eles já mudam muito mais do que os substantivos em português. Na verdade, em português praticamente não muda, né? Então, Paulo, se eu digo assim, o cachorro mordeu Paulo, ou Paulo mordeu o cachorro, a palavra Paulo vai ser escrita da mesma forma. Em grego, não. Ela vai mudar para indicar que quem foi mordido ali foi Paulo, que foi mordido pelo cachorro. Então, se o autor quiser dizer que Paulo mordeu o cachorro, ele vai indicar pela forma ali. E você que sabe um pouco de grego, pelo menos, vai olhar e vai dizer quem mordeu quem aqui foi o Paulo que mordeu o cachorro. Porque as palavras vão estar dizendo exatamente o que elas, qual a função delas ali. Elas são o sujeito da oração, elas são objeto direto e indireto, tá? Feita essa observação, deixa eu limpar isso aqui para já estar muito sujo, né? Deixa eu voltar aqui de novo. Então, a outra classe gramatical que apresentamos é a classe dos substantivos. Temos também a classe dos pronomes. Eu não pintei todas, né? Mas assim, a classe dos pronomes. O pronome mu, o pronome meu e o pronome mim, né? O pronome que está ligado à ideia de que vos, né? Do vos ali. E outro pronome aqui, ó. Temos o pronome rimim, né? Rimim e o pronome rimim também aqui ligado. Aí, pronome aí relacionado à segunda pessoa, né? Tá, então, deixa eu ver o que falta mais dizer aqui sobre as classes gramaticais. Nós temos outra classe gramatical aqui, né? Deixa eu ver o que é aqui, os verbos, né? Eu vou pular isso aqui. Muitas, né? Adjetivos e tal, aqui no polai, né? E aqui você tem, por exemplo, os verbos. Os verbos estão pintados em verde. Então, eu tenho o verbo eisim, que é o verbo existe, né? O verbo existir, o verbo ar, né? Que a gente faz a tradução de há alguma coisa, existe alguma coisa. Então, essa tradução do verbo existir. E aí você tem outro verbo aqui, o verbo eipon, né? O verbo eipon está relacionado a alguma coisa a dizer, né? Do verbo lego, né? Está relacionado ao verbo lego, enfim, né? Tem uma questão relacionada a isso aí, né? Tem que analisar direitinho essa questão dos verbos. Aqui você tem o verbo poreomai. Poreomai. Esse verbo está ligado à ideia de ir, o verbo ir, né? E aqui você tem o verbo, aqui ó, retoimasai. Retoimasai. Por que ré? Por causa dessa aqui, desse espírito forte, né? Se lembrar do vídeo que eu fiz sobre os espíritos fortes nas aspirações, o sinal está virado para a palavra. Então, atenção total. Em vez de ler etoi masai, você lê retoi, porque a abertura dele está em direção à palavra, né? Pronto, feita essa observação, esse vídeo vai ser bem longo, né? Com certeza, mas a gente vai até o final aí. Vamos lá, feita essa apresentação dos verbos, e aqui você tem esse verbo que é o verbo preparar, né? Ele está na forma infinitiva, a gente vai ver isso depois, né? Pronto, e aí o que nós temos mais? Em geral é isso, aqui você tem uma conjunção, né? E aí você tem algumas conjunções aqui, uma conjunção e, que é a conjunção se, que é a conjunção der, né? Que aparece muitas vezes a conjunção der, 2.700 vezes, muitas vezes aparece essa conjunção no Novo Testamento. E aí você tem uma partícula an, né? Feito isso aqui, agora a gente vai direto para o vídeo aqui, a gente já falou muita coisa. Então esse é um texto difícil de traduzir às vezes, né? Um texto que traz muita polêmica aqui. Você tem aquela luta entre pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, aqui nesse texto também, por causa do termo casa do meu pai, né?
preparar lugar, a casa do meu pai. Mas aí, a gente vai entrar agora aqui no grego realmente aqui, vamos lá aqui. Pronto, nós temos essa primeira estrutura. Essa primeira estrutura, ela está montada, essa é uma estrutura no dativo, né? Que vai ser traduzida como na casa. Tem alguma coisa que tem na casa. Na casa, e aí você tem essa primeira frase, essa primeira parte, né? Que é exatamente na casa. E aí, deixa eu ver aqui, eu vou voltar aqui, pronto. Na casa, você tem o que aqui? Quando você pega essa expressão, vamos para a primeira parte. Uma coisa básica que a patrística já conclui, né? Claro, não são todos os pais, mas analisei muitos pais. Tem aí um banco de dados aí de muitos pais da igreja, da patrística em si. Então a patrística vai colocar que esse termo casa do pai, obviamente, né? Não se refere, ele é diferente de um. Opa, caiu a caneta. Ele é diferente de uma construção material, uma construção, né, alguma coisa mais assim, física, né? Mas é a realidade da comunhão eterna com Deus. Então, a primeira conclusão que a gente pode chegar de pelo menos alguns autores da patrística, que é a ideia de casa do pai, né? Você tem aí a ideia da casa do pai no sentido de uma morada eterna com Deus, né? Tem essa pegada em alguns autores que eu vou usar aqui, né? E, inclusive, aí eu vou estar citando o Irineu e o Cirilo, né? Dentro um pouco dessa ideia aqui. E aí você vê também, claro, no comentário. Feita essa primeira observação sobre essa expressão, o que o pessoal da patrística, né? Alguns entendem dessa expressão. O que significa casa do meu pai? Na casa, né? Na casa. E aí nós temos mais informação sobre essa casa, onde que nós encontramos essa expressão completa, ente oikia, né, que é a expressão em grego enteoikia, essa expressão que está marcada aí, enteoikia, significa na casa, né? Aquela mesma expressão aqui, a primeira palavra é aquela preposição que aparece lá em João capítulo 1, versículo 1, enarche, né, no princípio, né? E aqui nós temos na casa. E aí eu listei todas as passagens do Novo Testamento, né, dá trabalho, mas listei todas elas, onde você tem exatamente essa expressão ente-oikia, né? Veja que essa parte teoikia, né, e claro, acompanhando aí uma preposição que trabalha com o caso locativo, para quem fala de 8 casos, né, ou no caso dativo, para quem fala de 5 casos. Se você não entendeu isso aí, é outra questão, né? Então você tem essa base no dativo, né? Se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui, vamos voltar aqui, se você olhar nessa palavrinha, é a mesma palavra aqui, ó. O que está mudando aqui? Tem um sinal aqui embaixo, ó. O iota subscrito, que é característico muito do dativo, né? Então, olhando aqui e também acompanhando essa preposição, que essa preposição ela é característica exatamente do dativo, eu já concluo que essa frase exatamente ela está numa estrutura dativa, né? Então, isso é muito tranquilo. Olho para essa de baixo aqui, eu vejo oikia, um nominativo, que ela apareceria como sujeito. Por exemplo, a casa, né? Apareceria no oikia, na parte de baixo, ali a forma do léxico, sem esse sinalzinho embaixo vamos chamar de A, né? Do alfa, né? Sem esse sinalzinho aí, que é o iota subscrito, né? Pronto, feita essa observação, vamos avançar um pouco mais aqui nessa questão. Deixa eu ver aqui, opa, fechando aqui. Aí, o que nós poderíamos dizer mais? Usando o comentário exegético já de cara, vai dizer que essa expressão ela é uma metáfora espacial para se referir a um edifício onde se habita, né? Isso aqui é o comentário exegético de Claykin, eu nunca sei a pronúncia desse nome, mas você tem exatamente essa primeira abordagem aqui, nesse lexo aqui, tá? Então, a gente já vê que, pelos pais da igreja, não é um local físico, e por esse comentário exegético, a ideia que parece ser a ideia inicial de um espaço mais uma ideia mais metafórica, né? Alguma coisa mais espacial aqui. E aí nós temos também, continuando com esse mesmo comentário, pode ser usado de 3 maneiras, né? A ideia de templo, né? Aqui ele já recorreu a uma ideia mais, uma metáfora, né? Uma ideia de templo, e aí você vai ver que tipo de templo, o que é essa ideia de templo, né? Ou com uma ideia de família, né? Família ou casa,
E o terceiro seria a morada celestial de Deus. Então, dentro dessa perspectiva, o autor, né, os autores desse comentário, eles vão exatamente dar essas três possibilidades, apesar de você ter outras possibilidades, mas assim, em geral, né, feito um resumo mais amplo, você tem essas três possibilidades de entendimento dessa questão. Uma defesa relacionada ao templo, e dentro desse templo você vai trabalhar o que significa esse templo. Esse templo é o templo de Jerusalém, esse templo é Jesus, uma vez que Deus habita corporalmente nele, né? Uma vez que em João o templo é relacionado muito a Jesus ali, por exemplo, no capítulo 2, né, eu destruo esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. Aí o evangelista diz, então porém ele falava do templo do seu corpo. Então o templo de Jesus, o templo como o templo de Jerusalém, a casa do meu pai, né? A casa do meu pai ali nesse sentido, ou que Jesus sugeriu que eles derrubassem, ou que eu derrubarei, a depender da tradução, de variantes, enfim. O que nós temos aqui é exatamente essa discussão. Pode ser relacionado a templo? Pode, mas aí você tem essa demanda se é o templo de Jerusalém, se é Jesus ou outra coisa, né? Uma ideia mais geral do Antigo Testamento no sentido de morada, que o templo em alguns momentos também está associado aí uma ideia de morada, né? Isso é uma defesa de Clarkina também, nos comentários também aí, né, relacionado ao autor Clarkina, que também dá essa base aqui, né? Beleza, então você tem essa primeira parte aqui. Avançando um pouco mais sobre essa questão, nós temos já uma segunda parte para completar essa frase aqui, que é exatamente na primeira que a gente já analisou, que é uma estrutura no dativo, né? Funcionando aí como um dativo em si, né? Que o dativo ele tem função, por exemplo, de objeto direto, objeto indireto no caso. Então, tem vários tipos de dativos. Então, essa parte aqui, você tem a seguinte ideia, na casa do meu pai, na casa, aí você tem a segunda parte, tu patros mu, tu patros mu. O que é essa expressão tu patros mu? Onde é que eu estou lendo aqui exatamente tu patros mu? Aqui, ó. Tu patros mu é exatamente o artigo, né? O artigo está acompanhando um substantivo no nominativo. O nominativo ele traz aquela tradução, como eu disse, de da, de, dó, né? Por exemplo. Além de infinitas funções, existem uns 30 tipos de genitivos, mais ou menos. E, em geral, o genitivo vai dar essa tradução. Então, eu tenho, né? Aqui um dativo no início, então a tradução vai dar na casa, né? É nela ali. Né? Você pode pensar num local, você pode pensar em várias questões concernentes a essa expressão no dativo, o que ela representa, na casa. Agora, essa casa, ela não é uma casa qualquer. Quando eu disse que analisei aqui todas as passagens do Novo Testamento onde aparece essa palavra enteoikia, que é a primeira expressão, essa expressão, você vai observar que na maioria das vezes está se referindo à casa de alguém. Jesus entrou na casa de alguém, entrou na casa de Beltrano, Ciclano, saiu da casa e tal, estava em casa, né? Ele estava em casa, enfim. São expressões relacionadas à casa no sentido geral, no sentido material, né? A casa de alguém. Em geral seria isso, tá? Você tem um sentido diferente exatamente aqui onde está marcado em João 14, 2, né? Ali você já tem um sentido que é debatível o que esse termo significa. E aí você pode exatamente trazer uma argumentação que é muito comum de pessoas que estão estudando grego. Por exemplo, por que em toda a Bíblia, vamos supor que seja em toda a Bíblia, a ideia de enteoikia, né? Ou seja, na casa, ela se refere a uma casa física, e aí em João 14, 2 não iria se referir a uma casa física. Essa ideia ela não se sustenta, porque em grego isso é muito comum. Você pegar, por exemplo, a palavra, deixa eu ver, exousia, né? A palavra traduzida em Mateus capítulo 10, e recebereis poder, né? Seria, e deu-lhe poder, né? Quando você vai, por exemplo, para 1 Coríntios capítulo 8, 9, ou 9, 8, enfim, você vai ver que a palavra exousia foi traduzida exatamente ali para liberdade. Em nenhum outro lugar do Novo Testamento você tem essa tradução liberdade, as demais você tem relacionado essa potência, esse poder, autoridade, essas coisas.
Então, a argumentação de que porque você tem 99% da palavra da ocorrência com sentido tal, o 1% não pode ter um sentido diferente, isso é falácia, tá? Isso aí não se sustenta. Beleza, então nós estamos aqui. Feito essa apresentação, a primeira parte repetindo um dativo, a segunda parte uma estrutura no genitivo, né? O genitivo vai dar aquela ideia de que essa casa, ela pertence a alguém. Então, essa casa, de quem é essa casa? Ela é do pai, né? Essa casa é do pai. Essa casa não é uma casa qualquer, essa casa não é a casa da mãe, da Joana, não é uma casa aí que eu vi, não. Essa casa é claramente a casa do pai. Onde que está essa expressão do pai? Aqui, ó, tu patrós. Tu patrós. Essa expressão patrós, como eu disse, ela no genitivo seria pater, né? Pater, e aqui está patrós, é um substantivo de terceira declinação. E o substantivo de terceira declinação, nessa estrutura, ele vai ter o seu genitivo com esse final tros que parece com a primeira declinação, que às vezes confunde, né? Então aí você está diante da terceira declinação, o genitivo de terceira declinação. Então essa casa é de quem? Do pai. Esse pai de quem é? Meu, né? Então você tem uma restrição aqui do tipo de casa que é, né? A quem pertence essa casa, e que essa casa pertence ao pai, e esse pai é o meu pai. Então há uma restrição aqui exatamente indicando que tipo de casa é essa. Não é uma casa qualquer, é a casa do meu pai, né? Então o que tem nessa casa do pai? O que vai ser dito a respeito dessa casa do pai? Aí nós vamos para outra parte aqui. Então vamos pegar aqui, ó. Tu patros mu monai polai. O que seria a expressão? Já vimos a primeira expressão, tu patros mu, né, no início, né? Na casa tu patros mu do meu, né? Aí tem a expressão aqui, monai polai. O que é monai polai? Você tem um substantivo junto com um adjetivo aí, né? Que existe muitas, né? Ou seja, existem muitas, o quê? Se você traduzir isso aqui ao pé da letra, assim, interlinearmente, vai ficar assim. Ó, vai ficar aqui. Então, a casa, junto dois fica na, né? Então aqui, na casa, né? Na casa do pai meu, moradas, muitas, né? Existem, né? É exatamente essa tradução linear do interlinear que você poderia encontrar, tá? Feita essa observação aqui, nós temos exatamente essa discussão. A discussão gigante vai ser na casa do meu pai. Que tipo de casa é essa? Aí a gente vai para outra discussão, que é a expressão há muitas moradas. Essa expressão aqui, que a gente vou passar aqui agora, vamos lá. Aí nós vamos para a ideia do genitivo, né? O patros, esse é um genitivo de posse, né? Segundo o Bergman, página 73, né? Eu trouxe aqui, ele poderia ser discutido em outros tipos de genitivo? Poderia, mas eu trouxe um aqui para ter noção, para quem está aprendendo e já pegar uma noção, saber assim, isso aqui é um genitivo de posse, tá? Mas quem disse? Não, tem a gramática que diz, né? Você já tem uma fonte ali para se resguardar de um problema, de uma discussão concernente àquilo. Aí você vai debater se realmente é isso, se outros autores afirmam coisas diferentes ou não. E aí você vai, né? Então nós temos aqui um genitivo de quê? Genitivo de posse, indicando que essa casa ela pertence ao meu pai, né? O pronome, né? O pronome mu, ele também está dando essa ideia aí mais possessiva, né? Esse pai ele é meu, né? Meu pai. E aí é isso. E aí, feita essa primeira parte, avançando um pouco mais. Essa estrutura completa que eu terminei marcando aqui, que é monai, polai, eisin, né? É exatamente o eisin, monai, polai, eisin. É exatamente a expressão que eu acabei de traduzir agora, que é moradas muitas existem, né? Então, nessa casa do pai, que é oikia, e aí você já marca duas palavras importantes, que é a palavra exatamente aqui, deixa eu pegar aqui, a palavra oikia, deixa eu ver, a palavra oikia, essa palavra aqui oikia, e a palavra morada. Então, casas, morada, né? Você tem casa e você tem morada. E aí você vai ver o que ela significa. Vamos passar um pouquinho aqui. Essa expressão já traduzi, né? Essa expressão está no plural, né? Então, naquela casa há muitas moradas. E já deixo aqui registrado que essa palavra aqui, ó, monai, que é da palavra moner, né? Você vai encontrar no léxico como moner. E essa palavra só aparece no Novo Testamento 2 vezes.
E essas duas vezes são exatamente aqui, João 14:2 e João 14:23. E pronto. Por isso que é muito difícil você determinar algumas coisas aí, porque ela só aparece aqui. É uma palavra joanina nesse sentido, né? Pronto, aí você tem aqui essa estrutura toda no plural, né? Então, existem muitas casas, né? Pronto. Aí você vai avançar um pouco mais aqui. Essa palavra monai, né? Você tem aqui a ideia de morada, residir, um local onde alguém pode morar ou então ficar, né? Então, essa é uma definição para deixar. Como que as nossas traduções vertem essa palavra monai que está no texto, a palavra moner, né? A palavra morada, ou o que é que elas dizem sobre isso? As traduções trazem pelo menos 6 palavras para descrever essa palavra aqui que aparece em grego monai, né? Que é o substantivo monai. Algumas traduções colocam como morada, outros colocam como quartos, outros colocam como tudo no plural, né? Quartos, lugares, aposentos, mansões, cômodos, né? Deixa eu ver a NTLH, né, da Nova Tradução Linguagem de Hoje, ou acho que coloca quartos, salvo engano, né? E aí tem essa questão. Então as traduções em português trazem mais ou menos essas seis palavras para descrever, para tentar traduzir o sentido de monai, né? E aí nós temos aqui, tá? Que mais que nós temos? Então, existem muitas moradas, né? Existem muitas moradas. Pronto, feita essa questão, né? Alguns autores colocam o ace, né, aqui como verbo de ligação, né? Deixa eu ver aqui, voltar aqui. Pronto, mas vamos avançar um pouco mais aqui. Nós temos aqui o Monet. Monet é o quê? É uma metáfora espacial e dá mais expressão à casa, né? Ou seja, é uma metáfora para se referir a um espaço onde se habita, onde se pode habitar, se morar, né? E ela dá mais força à palavra oikia, lá de cima, né? A palavra casa. Então, a palavra morada reforça a ideia de casa. E aí nós temos o que essa expressão muitas moradas, né? Ou moradas, muitas, ou seja, há muitas moradas. O que essa expressão significa, né? Então, recorrendo mais uma vez a comentários exegéticos, nós temos. Geralmente se refere a uma morada mais simples, um quarto. Aqui, deixa eu ver se tem já o comentário aqui ou não, tá? Beleza, aqui você tem a seguinte colocação. O monai, ela não necessariamente estaria relacionada em alguma análise aí, a ideia de casas, mansões, coisa chique, estrondosa e tal e tal. Mas estaria relacionado a alguma coisa mais simples, né? Alguma coisa mais simples, como ele coloca a ideia de um quarto, algo menor, né? Então, você teria algumas traduções que colocaram isso aqui como sendo mansões. Isso complica um pouco a tradução e coloca, às vezes, um sentido que você não teria ali no termo. Você coloca desvia um pouco o olhar do que importa no texto e coloca aquela atenção em outra coisa que não era importante. Aí você traduz como mansões, você entende, chegar no céu você vai encontrar mansões para cada pessoa ali. Mas aí tem outras questões aí dentro dessa problemática aqui, né? E aqui já vai a seguinte questão. O Irineu, ele faz um comentário interessante por via de Clarkina, né, que fez a citação, que é o seguinte, pegando ali aquela ideia da produção, que aparece em Marcos, né, aparece nos evangelhos, aquele que produziu 30, 60, aliás, 100, 60, 30. Ele vai dizer que as pessoas que produziram 100%, né, como disse, deram sangue, né, produziram 100%, essas pessoas vão estar morando nos céus, né. As pessoas que produziram 60, né, produziram 60, essas pessoas vão morar no paraíso. E as pessoas que produziram 30 vão morar exatamente nas cidades. Se você chegou nessa parte aqui, comenta aí o que você achou dessa afirmação. Com certeza a maioria já perdeu essa informação, né? E tá tudo certo, né? Quem não quer, tá tudo de boa. E aí você tem o Irineu trazendo essa informação aí, né? O próprio comentário de Clarkina traz isso aí lá no texto em questão, né? Na análise do texto em questão. E aí isso é bem estranho, né? Isso é bem estranho aqui, mas a gente vai ver que isso pode ter algum fundamento, né? Avancemos um pouco mais, acho que já fizemos aqui boa parte, né? Tá, então em relação a monai, o que significa
essas moradas, esses quartos? O que que eles significam, né? Então, Moner, né, é uma interpretação, existe uma interpretação mais contemporânea que está ligada a relacionamentos espirituais, ou seja, posições espirituais em Cristo, que parece estar bem relacionada também com uma defesa que se está fazendo ultimamente, né? Como se diz, é uma defesa mais contemporânea, porém você encontra resquício disso aí nos pais da igreja. Os pais da igreja afirmaram todo tipo de coisa, então você encontra isso também nos pais da igreja. E aqui você tem essa ideia de morada. O que que ela significa? Então você já tem uma ideia de posição em Cristo, não necessariamente casas literais, local para morar, aquelas coisas. Então você já tem aqui. E mas a ideia de uma recompensa no campo espiritual aqui, que é uma posição mais contemporânea, relacionamento em Cristo. Aí você tem também, ao dizer que há muitas moradas, ele queria significar diferentes graus de honra. Veja bem aqui é o comentário de Cirilo de Alexandria, né? O Cirilo diz que quando João diz, ou quando Jesus diz que há muitas moradas, o que ele está querendo dizer é que você tem vários diferentes graus de honra. Então, quem fez mais, quem tem mais honra, vai para o topo e aí vai descendo aquela pirâmide ali da importância da questão das honras em si, né? Então, é interessante aí como o Cirilo coloca esse comentário, né? No comentário, onde é que está isso? No comentário de Cirilo, claro, né? E aí você tem outra questão. O foco deste texto não é meramente o lugar, mas a pessoa. Cada pessoa habitará na casa do meu pai, segundo o comentário exegético, né? Então aqui seria o foco, né? A abordagem, mas um dos resumos aqui dessa parte é que cada pessoa vai habitar na casa do meu pai. É isso que Jesus disse, né? Então, o importante não é que o lugar. Então, você não vai traduzir ali muitas vezes por mansões. Na casa do meu pai há muitas mansões, porque o que seria casa do pai, né? O que seria essa casa do pai? Essa casa seria outra casa diferente das mansões, ou essa casa seria uma casa gigante que dentro dessa casa teria exatamente as mansões. E aí você teria que ver isso aí. Ou essa casa, ela poderia ser templo, ela poderia ser muitas coisas, mas você precisa determinar isso aí antes de falar essa questão, né? Você tem que explicar isso aí também. E aí vai. Nós temos o que mais aqui? Avancemos um pouco mais. Aí, feito essa apresentação desta terceira estrutura, né? A primeira estrutura lá do início está no caso dativo, né? Acompanhado de uma preposição, que é típica do caso dativo, do caso. Esqueci ali, falei, enfim. Nós temos. Então, beleza, vamos avançar aqui, depois eu lembro isso aqui. A segunda estrutura, que é onde está aqui, né? A segunda estrutura está no caso genitivo, né? Uma estrutura no genitivo, né? E a terceira estrutura está numa estrutura plural. Então, a tradução aqui, muitas moradas existem, né? Ou existem muitas moradas. Ou há muitas moradas, né? Essa é a estrutura porque aí você está diante de um plural, né? E aí você vai para uma segunda parte. Agora tem um detalhe aqui que você encontra nas Bíblias o seguinte. Eu ouvi, ou talvez me motivou a trabalhar esse texto, exatamente um áudio que eu ouvi. A pessoa dizia, olha, aqui o texto está dizendo que se não tivesse morada, eu tinha dito para vocês que eu ia preparar lugar. Aí, e aí você pode ter uma discussão em cima desse pontinho aqui, tá vendo? Isso é um ponto, cadê? Aqui é um ponto, né? Esse ponto é um ponto mais, cadê? Esse aqui, ó, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Tá vendo esse pontinho preto aqui? Isso é aqueles pontos você vai escrever, você coloca um ponto. Aí nessa frase eu coloco o quê? Eu coloco um ponto de interrogação. Isso aqui é um ponto de interrogação? Não. Geralmente em grego o ponto de interrogação aparece ponto e vírgula, né? Em grego é o correspondente ao ponto de interrogação. E aí você tem um ponto em grego, um pontinho mais baixo aqui, ó. Um ponto baixo. Um ponto ele fica mais embaixo. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui tem esse ponto, tá vendo aqui, ó? Tem esse ponto mais embaixo. Esse ponto aqui ele é um ponto mais em cima. Significa, grosso modo, que esse ponto ele é uma espécie de dois pontos. Pode ser no português um dois pontos. Pode ser um ponto e vírgula. Pode ser um ponto de exclamação, né? E aí ficaria, por exemplo, na casa do meu pai há muitas moradas. Dois pontos. Se não fosse assim, eu teria dito. Pode ficar na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito.
ponto, né? E aí você tem essa situação, né? Aqui em cima também você tem outro problema, né? Você tem o ponto alto aqui, né? Acentuação, os pontos, né? Exatamente um outro ponto alto, que aí você entra mais ou menos na mesma ideia, né? Do como pontuar isso aqui. A depender de como você vai pontuar isso aqui, você pode ter uma tradução que realmente tem tradução que afirma que se não tivesse muitas moradas, eu teria dito para vocês que vou preparar lugar, né? Então existe essa tradução. Só que essa tradução ela termina aqui enfraquecendo muito o verbo, esse verbo aqui da frente que a gente vai trabalhar, o verbo de que eu vou preparar lugar, né? A ideia geral até do movimento, depois eu comento sobre isso, o movimento desse verbo no livro de João. E aí você tem aqui essa problemática, né? Então, aqui na primeira parte você tem o quê? Deixa eu limpar aqui para deixar mais claro. Aqui você tem uma oração, né? Uma oração, uma estrutura condicional. Aqui você entra nas orações condicionais. Neste caso aqui, grosso modo, por alto, assim, sem muitas análises assim robustas, você tem uma oração de segunda, você tem uma condicional de segunda classe, né? O que pode caracterizar uma oração numa condicional de segunda classe? Você tem essa partícula aqui, né? Essa condicional se na prótese, né? Por exemplo, na oração condicional, e você tem o an aqui na podas, né? Na oração principal, né? Enfim. E os verbos geralmente eles estariam no passado, né? Na tradução eles seriam colocados no passado, né? É o que acontece na maioria das traduções. Mas eu vou voltar aqui para tentar não misturar as coisas, só para explicar a ideia de que essa oração aqui, esta parte e aqui, elas vão estar compondo, é uma oração condicional, apresentando uma certa condição. Tá? E dentro dessa condição, nós temos ainda alguns elementos aqui interessantes, né? Aqui começa com eidemé. O que seria eidemé? Se você olhar aqui, você tem uma conjunção se, o mé, que também é uma conjunção, pode ser traduzido como em várias coisas, né? Ele pode indicar a mudança de sujeito, a mudança de perspectiva, a mudança de cenário, a mudança de lugar, enfim, ele pode indicar muitas coisas, né? Pode indicar porém, às vezes mas, né? Porém, alguma coisa nesse estilo. O de tem várias funções. E aí quando você pega, aqui você tem o quê? Vou repetindo, você tem uma conjunção condicional, né? Indicando uma condição, se, e o de, que não indica muita coisa, e você tem o mé. E essa expressão aqui, eidemé, é exatamente a expressão que temos nas nossas Bíblias como se não fosse assim, né? Quando você olha aqui, você não tem o verbo fosse ali, o verbo for, né? O verbo fosse, né? Você não tem esse verbo. Então, o que acontece aqui? Cadê esse verbo? Não tem esse verbo aqui. Aqui você tem uma oração que está em elipse, né? Aliás, o verbo está em elipse, né? E aí a gente vai avançar um pouquinho mais aqui já para não ficar para trás em relação a alguns comentários aqui. Pronto, feita essa parte, eu vou dizer que é uma condicional de segunda classe, ela é não realizada, né? O verbo está em elipse. O que significa a ideia do verbo estar em elipse? Significa que o verbo não aparece, o verbo estaria numa forma implícita ali, né? Você colocaria na tradução, mas ali não aparece na estrutura. Isso significa que João não sabe grego, correto? Significa que João não sabe grego, por isso que ele não colocou o verbo aqui. É exatamente isso que significa? Não. Quando você olha em Marcos capítulo 2, versículo 21, versículo 22, está exatamente essa estrutura lá. Eidemé. Sem o verbo ali. O verbo está em forma elíptica, né? Em elipse, né? Quando você vai, por exemplo, para João 14 e 11, também está escrito o verbo, essa estrutura está em elipse, o verbo está em elipse, né? Ou seja, o verbo não está aparecendo. Então você tem essa estrutura que quando você traduz, você vai dizer, colocar o verbo, né? Nesse caso, o verbo se não fosse assim. Veja que naquela designação que eu classifiquei uma oração de segunda, condicional de segunda classe, que ela precisaria ter esses dois elementos, o e o an, né, nas duas partes da oração. E os verbos deveriam estar no futuro, e geralmente esse verbo, se não fosse assim, se não fosse, né, remete a uma ideia em português ao passado. E também o verbo da frente, né, eu vos teria dito, né, também remete ao passado. Então você tem essas duas estruturas, duas conjunções aí, uma conjunção e uma partícula que a gente vai trabalhar depois.
e, e os verbos, dois verbos, estão a trabalhar numa espécie de passado aqui para nós, né? Feito isso, beleza. Então nós temos essa parte aqui. Vamos avançar um pouco. Quando você vai para Apocalipse 2 e 5, né, 2 e 16, também a mesma estrutura aparece lá, sem verbo. Ou seja, você tem várias orações onde o verbo não aparece e você tem que colocar alguma coisa. Por exemplo, Lucas 16, 16. Você não tem o verbo ali na oração. E aí você coloca alguma coisa lá que, a depender do contexto, do que dá para fazer, tá? Aqui também o verbo não aparece, mas na tradução ele está implícito aqui na ideia. Pronto, avancemos um pouco mais, aí a gente vai fechando essa parte. Essa primeira parte aqui é exatamente a que traz a ideia de se não, aqui é a negação mer, né? A negação mer dizendo se não fosse assim, né? Se não fosse assim, o que é que teria? Se não fosse assim, aí tem um aqui, ó, sinalzinho aqui, né? Se não fosse assim, eipon, eipoan, rimin, né? Eipoan, rimin. O que seria eipoan-remin? Essa expressão eipoan-remin, que é a expressão que vai compor, completar, que é a expressão que tem um sentido mais completo em si, por exemplo, eu vos teria dito. Ok. Agora, se eu citar a primeira frase, se não fosse assim o quê? Não tem sentido de nada isso aqui. Tá? Então, a segunda oração, ela tem mais sentido, né? Então, se não fosse assim, né? Eu vos teria, né? Então você tem aqui o dito, né? Teria, estaria no. Isso aqui é um verbo no auristo, né? Nós temos um verbo no auristo, né? Que aí você teria várias análises. Eu não vou me ater a essa análise porque eu deveria fazer uma análise da gramática tradicional e também apresentar uma gramática em algumas perspectivas da linguística, né? Que é exatamente esses autores aí mais modernos estão a discutir essas perspectivas sobre a questão do aspecto verbal, marcação, tal. O auristo indica uma informação onde o autor ele se distancia um pouco mais daquela informação, tal. Então, você teria dito, ele deixa mais distante, deixa mais no passado, ele se afasta por N e N razões, enfim. E não significa que aquela informação ela não é importante, significa que o autor se afasta um pouco dela, ele passa aquela informação com mais objetividade, sem se envolver, aí a informação entraria para o campo subjetivo, tá? Então você tem essa frase, eipoan rimin, né? Ou seja, se não fosse assim, né? Assim o quê? Se assim remete a quê? Essa frase, se não fosse assim, ele remete à oração, né? A estrutura anterior, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Essa informação que ele está dizendo, se não fosse dessa forma, eu vos teria dito, né? E a expressão eu vos teria dito aparece exatamente aqui, né? Teria dito para vocês, uma estrutura também pluralizada aqui, né? Então, vos teria dito para vós, né? Para vocês, enfim. E aí nós temos esse verbo aparecendo no tempo auristo, né? Do indicativo, modo indicativo, tempo auristo. Mas eu não vou avançar muito isso aí, porque aí a gente já teria algumas questões. Mas vamos dar seguimento aqui às nossas marcações. O an, essa partícula an, né? Que pode ser um advérbio, uma partícula em si, ela tem algumas informações interessantes aqui. A primeira informação interessante que nós podemos colocar no an seria um advérbio que não pode ser traduzido no português conforme destaca o Danke. Ele vai aparecer mais ou menos aí 171 vezes, né? Um pouco mais, um pouco menos. É exatamente isso aí, 171 vezes que ele vai aparecer no Novo Testamento, mas em tese ele não seria traduzido. Salvo engano, eu já vi traduções onde o an aparece em alguma coisa ali, uma espécie de que ele tem alguma contribuição na tradução, né? Mas aqui o Dan coloca aqui, essa partícula não é traduzida, né? Não, aí. Bom, avancemos um pouco mais, avancemos, né? Feita essa observação, nós vamos para o an. O que acontece com o an? O an que é essa palavra em preto aí, né? O an ele aparece nesse total aí dessas 170, um pouco mais, um pouco menos. Ele aparece em duas categorias, né? Em duas modalidades diferentes. Ele aparece na modalidade de algo que é possível e algo que é improvável, né? Então, nessa categoria de possível e improvável, né? Aquilo que eu estou dizendo é possível de ser realizado ou é improvável, né? A depender do texto, ele vai estar como possível ou impossível. Possível ou impossível, né?
Então ele vai aparecer, na maioria das vezes, 116 vezes vai aparecer nessa estrutura, dentro dessa modalidade, dentro desse foco. Porém, você tem outro foco, que é a ideia aparece 50 vezes, um pouco menor, claro, né? Que é a ideia do certo ou incerto. Então, o certo ou incerto é exatamente a categoria, a modalidade que aparece em João 14, 2, que é exatamente a modalidade de alguma coisa que é certo. Se não fosse assim, certamente eu teria dito, né? Eu teria dito com certeza. Porém, essa condicional é uma condicional que não se realiza, né? Entra na ideia da impossibilidade aí, aliás, de algo incerto, né? De algo certo que não se realizou isso aqui. E aí você tem essa abordagem aqui. Tá, feita essa questão, nós temos aí a questão das eventualidades, né? Estava tentando lembrar de um detalhe aqui, mas enfim. Essa vai entrar no campo essa estrutura aí vai entrar no campo das eventualidades e nessa classificação ela estaria classificada exatamente no campo semântico, dentro da categoria, dentro da modalidade de aquilo que é certo daquilo que é incerto. E João 14, 2, repito, está dentro dessa categoria e não daquela do possível e impossível. Isso seja uma classificação lexical. Quem faz isso? Lex de Loinida, né? Isso aí é essa classificação e está lá. Se você tem dúvida se está lá, me pergunte aí que eu digo exatamente onde está. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui, avançando um pouco mais sobre isso. Aí nós temos o verbo eipon, que é o verbo dizer, que vem do verbo lego, né? Lego, né? É o verbo dizer. Esse verbo aí, o aspecto verbal nesse contexto permite que o verbo se refira a uma ação presente, ao isto dramático, né? Ou seja, existe uma discussão também, como eu disse, a tradução desse verbo é uma tradução que aparece na maioria das nossas traduções, das nossas Bíblias, aparece no passado, né? Eu teria dito a vocês, né? Certamente eu teria dito, com certeza eu teria dito, né? Porém, existe uma possibilidade também de que esse verbo eipon, ele seja traduzido no presente, né? E aí a tradução ficaria, né, mais voltada ao presente. Isso nós chamamos em grego de aoristo dramático. Quem afirma isso? O comentário exegético de Klein, né? Enfim, eu nunca acerto o nome desse cara. Também traz essa ideia que isso poderia ser. Ele vai argumentar também um pouco nessa questão, né? A ação, né, questão de aspecto verbal, a ação ela estaria no presente, poderia ser traduzida no presente, né? Dando mais uma vivacidade a essa informação, né? Porém, entretanto, todavia, a maioria das nossas traduções, a maioria talvez dos estudiosos entendam que essa tradução no passado ela seria uma tradução melhor aqui, tá? Avancemos um pouco mais para chegando já ao final do vídeo, caminhando para o final. Então nós temos aí a primeira ideia que na casa do meu pai há muitas moradas. Essa é uma afirmação que a gente chama de tese, né? E depois ele vai mostrar ali a divisão, a subdivisão dessa tese. E ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse verdadeira essa informação, eu vos teria dito para você exatamente isso aqui. E aí fica aquela questão, algumas traduções, poucas, colocam que eu vos teria dito que vou preparar-vos lugar. Ou seja, nessa tradução que eu vos teria dito que eu vou preparar lugar, né, já fica um pouco quebrada a ideia, né? Então aqui você tem outra questão. E aí você tem aqui de novo, deixa eu ver, você tem de novo aqui o acento, né, a pontuação em cima, indicando um ponto e vírgula, indicando dois pontos. Então você tem essas possibilidades. Por isso que esse texto é um pouco difícil de traduzir. Você tem verbo elíptico, né? Em elipse você tem algumas pontuações aqui mais complicadas, você tem algumas conjunções, você tem algumas condicionais, você tem condicionais também aqui, você tem palavras que são usadas pouquíssimas vezes, 2 vezes em todo o Novo Testamento, você tem palavras, por exemplo, caso, o que é casa, né? No Antigo Testamento teria alguma questão. E aí você tem essa informação. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Aí você tem o verbo aqui, poreomai, que é exatamente o verbo vou. Quando você analisa o verbo poreomai no contexto do livro de João, você vai entender claramente que o livro de João traz uma movimentação em que Jesus está indo para algum lugar. E no capítulo 13 ele diz claramente, eu estou indo para junto do meu Pai.
Alguns argumentam aqui que você deveria dizer que ele está indo para onde? Ele está indo para a cruz, né? Alguns já argumentaram isso, mas isso não faz muito sentido porque eu mesmo analisei todas as ocorrências do verbo porelmai aqui no livro de João, ele está indo em movimento para a casa do Pai, exatamente para junto do Pai, retornando para o Pai. Se ele veio do Pai e o Pai está em algum lugar que não é aqui na Terra, então ele está retornando para lá. Mesmo que você tenha o versículo, habitamos em Cristo, porém... Desculpa. Porém, em João 14 e 23, no 14:2, está ligado à casa do Pai, né? Que nós iremos para a casa do Pai, de alguma forma, né? E existe um preparo do lugar na casa do Pai. No 14:23, o Pai, Jesus, vem e habita no crente, né? Então, esse jogo é interessante também. E aí você tem o verbo porelmai, vamos dar continuidade aqui, porelmai. Esse verbo aqui a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Como já disse, em João existe um movimento nesse verbo em que ele diz para os judeus, e os judeus, será que esse rapaz está querendo se matar? Ele está dizendo, para onde eu vou, vocês não podem ir. E será que ele está querendo se matar ou vir para alguma dissensão, para algum local distante? Os judeus não entendem, né? E aqui no capítulo 14, né, que é aquele, já falei várias vezes sobre isso, o discurso do encorajamento, ele está encorajando os discípulos, e aí esse ponto de encorajar o discípulo, ele é muito importante. Pronto, avancemos um pouco mais sobre isso. Aí nós temos, porelmai, para onde eu vou, vocês não podem ir. Isso está escrito lá em 13, João 13:33. Essa ideia que Jesus já havia passado para os discípulos. Ele diz, assim como eu falei para os judeus, né, eles não entenderam nada, né? Então, para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, eu estou indo para algum lugar que vocês não podem ir agora. Se ele fosse para a cruz, se a referência desse texto fosse a cruz, Jesus morreu e depois de 3 dias ele retornou. Então, eu não posso ir para a cruz, eu nem quero ir para a cruz. Na verdade, os discípulos fugiram da cruz. Não fazia sentido você dizer que esse texto está se referindo a ir para a cruz, né? Claro, todo esse arcabouço de morada que ele está a construir vai passar pela cruz. Isso é inevitável, mas o ponto final, né, não é o final, o fim em si mesmo, como se diz. Então, porelmai, o verbo está... por exemplo, só refazer aqui os verbos. Esse verbo está no tempo auristo, do indicativo. Pode ser traduzido no passado, pode ser traduzido no presente, a depender da tradução. Mas, em geral, aqui, traduzido no passado, se entende na análise mais tradicional da gramática que quando o auristo está no indicativo, maioria das vezes, boa parte das vezes, ele é colocado no passado. Tá? E aqui ele está exatamente no tempo auristo, no modo indicativo. Aqui na frente você tem o verbo porelmai. Esse verbo ele está no presente indicativo, né? Então, o presente, a ideia de ir, se você fosse fazer uma análise aí mais voltada à linguística, nessa questão de destaque, proeminência, essas questões, marcações, o verbo ir, ele está, vou, né? Está no presente, trazendo mais uma aproximação com essa informação da ida, né? Isso seria aí. Mas em gramática tradicional você analisaria isso, que aquela informação está no presente, eu vou, né? E aí, é isso. Deixa eu avançar um pouquinho aqui para a gente não perder tempo. Aí você vai para o outro verbo. O verbo seria retoimassai. O que seria retoimassai? Por que você não lê etoimassai? Por que você não lê etoi? Ou você lê retoi? Por causa disso aqui. Dessa abertura aqui, ó. Isso aqui é exatamente aqueles espíritos fortes, né? Aspiração forte, virada. Lembra do vídeo que eu fiz sobre explicando essa parte? Pronto. A aspiração forte está virada para a palavra, então você lê como H ou então um R bem fraquinho. Retoimassai. O acento no ma, então a sílaba tônica ma, retoimassai. Tá, essa afirmação ela está no infinitivo, né? No auristo infinitivo. No auristo. E se você pensar modo, né, no modo indicativo, no modo infinitivo, né, você está no auristo infinitivo, porque a ideia aqui é preparar, né? Em português essas palavras terminam com era, né, preparar, né, morar, RE, né, correr, né, perder, são infinitivos. Pedir, né, RI, RA, tal, são infinitivos. Então aqui aparece no infinitivo, né, no auristo, né? E aqui você tem o quê? Vamos avançar um pouquinho aqui sobre essa discussão. Retoimatsu, né? Que é exatamente a forma lexical. Em João, apenas aqui, apenas nesses 2 versículos, esse verbo aparece em João. Aparece em outros lugares do Novo Testamento, mas em João aparece somente aqui em 14, né? O versículo 2 e o versículo 3.
Então, essa dificuldade, palavra que aparece poucas vezes no autor, ela é bem complicada, né? Então, isso aí dificulta um pouco mais a questão do versículo. Roberts ele vai trazer a informação que Jesus é o nosso precursor no céu. Então, uma ideia no céu, aí baseada em Roberts, né? Nós temos aqui outra informação. Sobre essa ideia, sobre essa estrutura, né? Alguns intérpretes consideram esta afirmação estranha. Que afirmação? Vou preparar o lugar, né? Essa informação para eles, para alguns intérpretes, seria uma informação estranha. A cruz, a ressurreição, a ascensão ao Pai são a preparação, a provisão da morada permanente com Deus, né? Então, esse é um resumo interessante concernente isso. A cruz não é um fim em si mesma, a ressurreição não é um fim em si mesma, a ascensão também ao Pai não é um fim em si mesmo, mas exatamente um grupo, um conjunto, né, que estão relacionados ao preparo e essa provisão da morada permanente com Deus. Então, essas moradas, essas casas, elas não podem ser qualquer coisa porque elas estão dentro da ideia de um conforto para esse discípulo, né? Exatamente. Se for exatamente a cruz, então Jesus ressuscita ao terceiro dia, está tudo resolvido, né? Fique tranquilo, são só 3 dias eu vou desaparecer, depois eu retorno e acabou a história. Mas essa ideia, ela traz um conforto maior, né? E dentro dessa ideia, você pode ter, claro, a ideia de que Cristo iremos morar em Deus, né? Onde Deus está, a habitação de Deus no céu. Você pode pensar também na ideia da presença de Deus em si também, né? Esse lugar que foi preparado e tudo mais. Você tem algumas ideias concernentes. Eu acredito que isso se refira ao céu, né? Claro, essa é a minha ideia concernente isso. E aí você tem assim como o verbo estava no princípio com Deus, assim também nós estaremos no fim com Deus. Isso é um fechamento assim esplêndido, glorioso aí, né, para essa questão, né, que está em comentários exegéticos, né? E aqui, se você chegou nesse ponto, que eu duvido muito, né? Então comenta um pouco aí sobre essa frase, se você gostou, achou interessante esse fechamento aqui dessa frase ou não, né? Deixa aí nos comentários. E para você, o que esse texto ele representa, o que isso significa, né? Então fica aí essa questão. Chegamos ao final, obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí se gostou, se quer que eu continue com essa análise do grego de João, se está gostando, se não, comenta aí. E é isso, né? Até o próximo vídeo. Quiser colocar alguma coisa, você acha que a parte de a casa do meu pai, casa do meu pai, se é outro genitivo, coloca aí, né? Raramente alguém chega nessa questão que o vídeo já ficou bem longo, né? Então é quase impossível alguém comentar, dizer eu cheguei até essa parte estaremos com Deus, assim como o verbo estava no princípio com Deus, né? Mas é isso, valeu, fui.